Nessa semana, lemos a Parashá Areê, e a Parashá ela traz alguns assuntos que estão aparentemente desconectados. A Parashá fala, por exemplo, sobre Kashrut, a Parashá fala sobre o Shalosh Regalim, as 3 vezes no ano, as 3 festas que o povo judeu tem que ir para o Beit HaMikdash, e também fala sobre Tzedakah, a ajuda aos necessitados. Então, qual é a conexão desses assuntos que, à primeira vista, são tão diferentes? A resposta está na observação de um detalhe interessante. Quando a gente vê uma pessoa que ele está numa viagem de turismo, a pessoa está dormindo pouco, a pessoa não se alimenta bem, se vira com salgadinho, está sempre correndo e essa pessoa está feliz. Mas quando a gente está na nossa casa, se a gente não dorme bem, se a gente não come bem, a gente começa a ficar irritado. Qual que é a diferença? A diferença é que a pessoa que ela está numa viagem, ela sabe que ela está lá por um tempo limitado, e ela precisa aproveitar aquele tempo que ela está na viagem, enquanto quando a gente está em casa, então a gente não tem muito o que aproveitar, a gente quer um pouco mais de comodismo. Então na viagem, a gente está disposto a abrir mão do comodismo para alguma coisa maior, que é conhecer mais lugares, que é para dar tempo de fazer mais coisas, enquanto na nossa casa a gente não abre mão desses prazeres e do comodismo. A Torá ensina pra gente que a gente só dá valor para alguma coisa, infelizmente, quando a gente está prestes a perder essa coisa. E uma das coisas que a gente acaba não dando valor é para o nosso tempo de vida. Uma das formas da gente dar valor para a vida é, por exemplo, quando uma pessoa tem que ir para o cemitério, quando ele lembra que a vida ela tem um fim. Conta uma história de um rapaz. Ele estava certa vez indo para o cemitério aqui de São Paulo e a pessoa não sabia chegar, programou o GPS dela e o GPS foi orientando. Pega a direita, vira a segunda esquerda, siga em frente, vire à direita e de repente quando ele entra no cemitério vem aquela voz anunciando: você chegou ao seu destino. E a pessoa entendeu que aqui tem uma mensagem celestial. É interessante que a gente não precisa só despertar através de coisas negativas, através de tragédias, a gente pode também despertar através da reflexão. É justamente isso que mitzvot, aparentemente tão diferentes, elas podem trazer para o ser humano. A kashrut, por exemplo, é para a gente parar para pensar: a gente come para viver ou a gente vive para comer? A gente pode comer tudo que a gente tem vontade, ou a gente vai comer o que é permitido pelo Criador do mundo? A gente vai comer Deus nos livre como animais, sem nenhum tipo de controle? Ou a gente vai comer como seres humanos, que eles comem com a cabeça e não com a barriga? O Shalosh Regalim também ensinam pra gente, mesmo que a gente está no nosso dia a dia, na corrida, a busca pelo sustento, em alguns momentos a gente precisa dar uma quebrada no nosso cotidiano e se conectar com a espiritualidade. Da mesma maneira que as pessoas têm que parar a vida delas e no Shalosh Regalim eles vão para o Beit HaMikdash, eles vão se conectar com a espiritualidade, assim também de tempos em tempos a pessoa tem que parar um pouco da vida dela, do mundo material, e se conectar com o espiritual. Por último, a Tzedakah ensina pra gente, não adianta só a vontade, não adianta só boas intenções, a nossa vida tem que ser feita de atos. A Tzedakah é a gente ajudar ativamente uma pessoa que ela está necessitada. E não só ficar pensando, coitada, se a pessoa não teve sorte na vida, vai lá e ajuda. A vida é feita de atitudes, é feita de atos para a gente conseguir se tornar pessoas melhores. A gente tem, o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida. A gente não precisa, Deus nos livre, de lembretes da morte, do cemitério, para a gente saber dar valor para a nossa vida, para o nosso tempo. A gente tem as mitzvot que ensinam para a gente o valor de cada segundo bem utilizado, fazendo um bom ato, fazendo uma mitzvah, ajudando uma pessoa, isso está guardado para sempre. Então que a gente aprenda da nossa parashá e das nossas mitzvot a Bezrat Hashem, saber dar o valor verdadeiro para o nosso tempo e saber aproveitar cada instante da nossa vida. Shabbat Shalom.